Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos, irmãos em Cristo. Nós estamos iniciando nessa noite mais um programa Conversa com o Pastor. Hoje o nosso programa ele não é ao vivo, ele é gravado, mas eu tenho uma alegria muito grande hoje de poder trazer este convidado que vai participar conosco, Pastor Paulo Cristiano. Eu já vou adicionar ele aqui à tela, Pastor Paulo Cristiano, Pastor Batista, da Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, responsável pelo canal Defensores e também um dos colaboradores ali junto do pastor Flávio Martinez, do pastor Joaquim de Andrade, do pastor Paulo Romero, do canal CACP, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, né? Eu tenho uma dificuldade com siglas, viu, pastor? Mas realmente é uma alegria ter o irmão aqui conosco e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante que eu já anuncio qual é. Obrigado, pastor. Meu querido, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Vai um abraço para você, sua igreja e toda a sua audiência do seu canal. Que Deus possa nos abençoar nessa conversa tão rica, né, e tão importante, que é sobre catolicismo romano, que nós iremos tratar. O CACP, deixa eu só fazer uma correção aqui, o CACP, na verdade, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, ele nasce comigo e com o pastor João Flávio. Eu sou cofundador do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, desde a década, nós começamos em 1998. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, mas eu sou cofundador desse centro de pesquisas que, particularmente, eu tenho orgulho, porque é uma obra que Deus nos colocou em nossas mãos e o Senhor tem nos usado bastante como instrumentos na sua obra na área da apologética, para tirar vidas do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Maravilha. Inclusive, nós conversávamos antes de iniciar o programa, né? Eu conheci o trabalho dos irmãos através do CACP, que realmente faz um trabalho, irmãos, muito especial. Inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo, depois você vai olhar lá, vou colocar o link do canal do CACP, o link do site do CACP, o link também do site do canal do pastor, né, o Defensores. E o canal, o site do CACP, né, pastor Paulo, ele tem uma diversidade ali de estudos, além do canal no YouTube, mas tem uma diversidade de assuntos, de PDFs, de artigos sobre cada um dos aspectos dessas religiões, né, dessas falsas seitas, heresias, enfim. E também tem um app na internet. Então, realmente vale muito a pena você, pastor que não conhece, irmão que está nos acompanhando que não conhece, conheça esse trabalho, irmãos. Ele é especial e muito interessante, o trabalho que o pastor Paulo Cristiano, também o pastor Martinez fazem ali no CACP, né, pastor? Exatamente. O CACP, como eu disse, ele nasce em 1998, perdão. Eu estou com 88 na cabeça, porque foi o ano em que eu me converti, 1988. Então já tem aí algumas quilometragens na estrada cristã. Em 1998, eu e o pastor João Flávio, apesar de estudarmos na mesma escola quando adolescentes, nós nunca tivemos assim uma amizade forte. Mas depois do colégio, nós seguimos caminhos diferentes. Ele se converteu em igreja, eu me converti em outra igreja, eu me converti na Assembleia de Deus, porém, eu tenho uma trajetória anterior aí, como eu disse ao irmão, antes de começarmos o programa, na Igreja Batista Independente, com mais ou menos uns 11 anos de idade. Eu fui convidado para assistir um culto na Igreja Batista Independente, porque nós éramos todos amigos ali dos filhos do pastor Charles, muito bem lembrado pelo irmão, uma missão norte-americana, igreja pequena, fica na minha cidade, para quem conhece São José do Rio Preto, fica na Avenida México, ficava, né, na Avenida México. Hoje eles mudaram. E ali eu fui convidado para assistir um culto
né, juntamente com os amigos ali da rua que jogavam bola, enfim. E ali, naquele culto, alguma coisa me tocou. No outro dia, eu me senti, apenas com 11 anos de idade, hein, eu me senti uma pessoa diferente. Então, eu até cheguei a comentar com um dos filhos do pastor, olha, eu estou parecendo uma nova pessoa. Do culto anterior, e isso era numa segunda-feira. Eu tinha ido no domingo no culto. E eu já senti alguma coisa dentro de mim. Porém, é muito jovem, muito... Não dei continuidade no culto, nos cultos, não fomos. E ficamos naquela amizade de colegas de rua mesmo, enfim. E aí, com 15 anos na escola, eu ouvindo um amigo meu pregar para um outro amigo, sentado no banco escolar antes de começar as aulas, eu me interessei e cheguei para ele e perguntei sobre aquilo, se ele explicasse um pouco melhor, porque eu sempre tive dentro de mim aquela preocupação de para onde eu vou quando eu morrer. Mesmo quando eu era jovem, bem novinho mesmo, com 10, 11 anos, eu tinha essa preocupação. E como eu era católico, eu ia na igreja católica, fazia todas a, a liturgia da missa, participava, a primeira comunhão, fazia parte de procissões, fui em várias procissões com a minha avó, nas ruas, rezava Pai Nosso, Ave Maria, principalmente à noite, conforme a minha vida, a minha consciência me acusava, aumentava-se as rezas de Ave Maria e Pai Nosso. Quantas vezes eu dormi puxa vida, perdi as contas. Aí tinha que voltar tudo novamente, rezar os Pais Nossos e Ave Maria, para poder tentar fazer uma penitência ali, para pagar ou tentar perdoar os meus pecados, ou pelo menos aliviar a minha consciência. Então eu não conhecia nada da palavra de Deus, nada. Eu conhecia a religião católica, né, que era a religião da minha família. Mas, enfim, com essas preocupações, né, eu ouvi um colega meu pregar para o outro, apesar de eu não gostar de evangélico, mas eu ouvi ele pregar e me interessei, e pedi mais explicações para ele. E ele prontamente me explicou, me convidou para ir na igreja, aí eu fui, era uma Assembleia de Deus, e ali, como de costume, nas Assembleias de Deus, eles fazem um convite para quem quer entregar sua vida para Jesus. E eu entreguei minha vida para Jesus ali, e com 15 anos de idade, e fui batizado, depois de uns 2, 3 anos eu fui batizado, uns 2 anos, mais ou menos, eu fui batizado, e permaneci na Assembleia de Deus até mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. Depois eu comecei a congregar na Igreja Batista por algumas questões não doutrinárias, mas burocráticas mesmo, mais de práticas, enfim. E eu comecei a congregar na Igreja Batista da minha cidade. Eu já dava aula na Igreja Batista, tinha uma sala de teologia, onde o CACP tinha implantado, e ali eu vim a me tornar membro com toda a minha família. Depois, mais ou menos, de uns 3 anos ali congregando, fui convidado pelo pastor se eu não queria fazer o meu concílio, né, para ser efetivamente pastor da igreja. E ali eu fiz o concílio, passei no concílio, durou 8 horas o meu concílio. Tinha algumas questões que os pastores não aceitavam muito, devido a alguns entendimentos pontuais em teologia, mas deu tudo certo e no final aí eles me aprovaram como pastor batista e cá estou eu. Em 1998, então, voltando um pouco, eu conheci, ou fui levado a conhecer por essa pessoa que havia pregado para mim com 15 anos de idade, que era amigo de ambos, do pastor João Flávio e meu amigo também. E aí um dia ele me viu, tal, ele falou assim, olha, tem um rapaz que também gosta do que você gosta, aí, de mexer com seitas e tal, porque eu já fazia um trabalho já de pesquisa, né? Uhum. Falei assim, quem é? Ele falou assim, olha, é o João Flávio, você lembra dele e tal, da escola? Eu falei assim, olha, eu não estou muito lembrado, não. Aí ele nos apresentou um para o outro.
E aí eu percebi que o pastor João Flávio fazia o mesmo trabalho de apologética que eu, mas ele estava um pouquinho mais avançado, já estava até lançando um jornalzinho, que nós tínhamos um jornal no começo do CACP, chamava... Poxa, eu esqueci o nome agora, é tão antigo. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Isso é mal de pastor, Batista. E ali nós começamos um trabalho em conjunto e não paramos mais. Veja, o CACP foi uma das primeiras, assim, posso dizer, instituições a trabalhar com a internet efetivamente. O CACP começa na internet depois que a internet chegou no Brasil. Depois de 10 anos que a internet tinha chegado no Brasil, nós começamos um trabalho com uma página simples. E depois se transformou em um portal que hoje é assistido, acessado no mundo inteiro, nos 5 continentes. Nós recebemos e-mails de irmãos de todos os continentes, agradecendo, dando seu testemunho, e também pastores, seminaristas que usam o nosso trabalho. Eu tive a grata satisfação de ouvir do pastor Paulo Romero, que quando ele era pastor na Mackenzie, ele utilizava muitos dos nossos trabalhos com seus alunos lá. Também pastores que lançaram livros, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele cita o nosso trabalho, o trabalho do CACP, particularmente um trabalho meu sobre catolicismo. Ele tem um livro sobre a Igreja Católica e tem uma parte do livro que ele usa o nosso trabalho, ele cita também, e vários irmãos aí afora que usam o nosso trabalho como base, né, como fonte de pesquisa para fazer as suas literaturas, os seus vídeos, enfim, seu trabalho de apologética. Uhum. Maravilha. Realmente o trabalho do CACP ele é muito, muito especial. E fica aí, né, o meu convite, pessoal. Acesse depois que terminar a conversa. Você pode acessar aí os links, né? Você vai começar a acompanhar o trabalho do CACP no YouTube. Eu vou dizer, você não vai parar mais, né? Porque é uma quantidade grande de vídeos, né, semanais, né, que são lançados de todo esse trabalho que é realizado. E para trás, meus irmãos, tem muita coisa, né? De vez em quando eu estou no carro, eu estou fazendo alguma coisa, algum trabalho manual aqui em casa, eu vou lá, coloco lá, né, o pastor Paulo Cristiano falando, o pastor Martinez também, né, falando, né, aliás, esses dias o pastor Martinez está com alguns trabalhos, né, da igreja, ele não tem produzido muito conteúdo, a gente tem sentido falta, né, do pastor Martinez aí no trabalho do CACP, ele sempre muito voluntarioso, sempre abordando aí vários temas, né. O pessoal calvinista não gosta muito dele, não, né? Mas enfim, pastor. Ele tem um quezinho aí com o calvinismo. Mas eu gosto muito do jeito dele, né? Ele é bem incisivo, assim, no trabalho dele, na forma como ele aborda. Realmente uma grande bênção, né? Como o pastor Paulo Romero também, pastor bem didático, né? Bem tranquilo. Pastor Joaquim também, bem explicativo, né? Sim, mas, enfim, graças a Deus tem colocado homens de valores para nos auxiliar nesse trabalho. Porque, como eu mencionei ao irmão agora há pouco, éramos apenas 2, eu e o pastor João Flávio, né? E era muita coisa para fazer, muita coisa. E quando o pastor João Flávio foi para a faculdade de História, que ele cursou História justamente para a apologética, como eu cursei também Ciências Sociais para a apologética. Quando ele foi, eu fiquei sozinho trabalhando no CACP, porque ele não tinha tempo. Era a igreja, era o serviço secular e era também a faculdade. Então é muita coisa. E eu fiquei sozinho, produzindo tudo, e trabalhando com tudo, todos os tipos de seita, escrevendo, fazendo pesquisa. Então foi muito trabalhoso. E aí Deus foi colocando pessoas em nosso caminho. Umas delas, nós agradecemos muito a parceria, pastor Joaquim de Andrade, para mim, um dos maiores, é uma referência em apologética no Brasil, pastor Joaquim de Andrade. É, assim, um missionário, um evangelista nato e um grande apologista.
para mim, ele é uma referência. Também saudoso pastor Natanael Rinaldi, que a gente carinhosamente chama de guru da apologética. A gente apelidou ele de guru da apologética simplesmente porque ele não gostava de ser chamado de guru. Então, é todo moleque, né? Na época, era todo molecão, 20 e poucos anos. O pastor Joaquim tinha, acho que 30 e poucos anos. O pastor Joaquim foi o escudeiro do pastor Natanael Rinaldi. E ele foi um dos pioneiros, principalmente na área de adventismo no Brasil. E ele começou o ICP, o antigo ICP, né? Foi diretor do ICP, presidente de honra, depois grande pesquisador, escreveu muitas matérias na antiga revista Defesa da Fé, né? Produziu muita pesquisa, muitas coisas que nós temos hoje em apologética no Brasil é devido ao trabalho pioneiro destes homens. E nós tivemos a grata satisfação de conhecê-los, e não só conhecê-los, mas tê-los como parceiro e como referências para nós. Outro, pastor Paulo Romeiro também, que é um grande homem de Deus, um grande estudioso da palavra, um erudito, e nós temos a satisfação de tê-lo conosco também como amigo e como parceiro. Maravilha, realmente louvado seja Deus por estes homens, né, que trabalham na área apologética, uma área tão essencial, né, e uma área que não para, né, o pastor Paulo. Todo dia tem como diz um irmão em Cristo aqui da nossa igreja aqui, todo dia tem uma novidade nova, né, para ser combatida, para ser trabalhada, e é isso. Bom, pastor, vamos adentrar. O diabo não dorme, irmão. O diabo não dorme. Não dorme. Ele está sempre atento aí às novidades, né? O pessoal, eu não gosto de tecnologia, não gosto de tal coisa, eu não me adapto a determinada... Eu vou dizer, o diabo, ele continua trabalhando, continua, né, usando aí de todos os meios para os seus propósitos ilícitos. Bom, pastor Paulo, vamos entrar no tema do catolicismo, né? Eu, na verdade, tinha em mente convidar o irmão para falar um pouco sobre esse suposto movimento de conversão, né, de evangélicos ao catolicismo, né, algo que não existe em volume, mas que realmente tem aí alguma questão, algum fundamento. Nós vamos tratar especificamente sobre isso, né? Mas eu achei interessante, pastor, a gente começar falando um pouco sobre o que é o catolicismo e quando ele começou, né? Eu vi já muita coisa dizendo assim, o catolicismo, né, ele começou com Constantino, né? Constantino foi o fundador da Igreja Católica. Outros que defendem o catolicismo falam, não, Pedro foi o primeiro papa, né? Outros dizem, não, o catolicismo é uma construção já do século IX, do século X, do século VIII, porque antes as coisas não eram assim. Qual que é a visão do pastor especificamente e historicamente sobre essa mudança, né? Porque não há dúvida, né? Hoje o que é catolicismo é diametralmente oposto da fé dos apóstolos, da fé de Jesus, da fé dos primeiros apóstolos. Mas como que o irmão tem assim, essa visão de como iniciou o que hoje nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana? Muito bom. Ótima pergunta, viu? Porque há muita desinformação nessa área, principalmente pelo lado evangélico. Muitos irmãos que nasceram na igreja evangélica, ou mesmo que se converteram, eram católicos e se converteram, eles não conhecem a fundo o catolicismo, não conhecem a história, principalmente a história da igreja. Então, isso na hora de você fazer um julgamento de valor, isso pesa muito. Então, para piorar as coisas, nós temos alguns livros, né, e alguns ensinamentos populares dentro da igreja, de que realmente Constantino foi quem fundou a Igreja Católica. Isso aí dá, assim, um balde de vídeos, lives para os católicos caírem em cima e desmentirem, né? Porque realmente não é verdade. Por exemplo, tem um apologista católico aí que fez um vídeo recentemente refutando aquele adventista, Rodrigo Silva, né? Que ele diz que Constantino fundou a Igreja Católica. O Rodrigo Silva, ele faz parte de uma seita,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele ganhou popularidade na internet, né? Se tornou aí o garoto propaganda desta igreja, devido também à sua função de arqueólogo. Mas quando ele parte para a história, ele vê a história de acordo com o prisma da sua igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da ideologia teológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, claro, a gente sabe muito bem que a Igreja Adventista, a história do cristianismo contada por ela é completamente distonante do que realmente que são os manuais de história da igreja, de outros historiadores. Mas, enfim, vamos fazer uma divisão aqui entre catolicismo e Igreja Católica Romana. Catolicismo, quando a gente fala em catolicismo, nós estamos falando em um sistema abrangente e coerente de doutrinas e práticas da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a instituição, a igreja. Quando nós falamos Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando sobre uma instituição já em desenvolvimento a partir do começo da Idade Média. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando já de uma igreja que está em uma divisão. Alguns pensam que a primeira divisão da igreja, a primeira cisma da igreja começou com Lutero, né? E, na verdade, se você estudar a história da igreja, houve várias divisões. E a maioria delas, ou talvez quase todas elas, foi por culpa da Igreja Católica Romana. As primeiras divisões nós encontramos ali bem antes do Concílio de Éfeso. Já tem algumas igrejas que se afastam do Concílio de Éfeso, outras se afastam do Concílio de Calcedônia e tomam suas trajetórias independentes. Então, por exemplo, no Oriente hoje nós temos um catolicismo oriental, que não é um catolicismo único. A gente pode chamar de cristianismos orientais ou catolicismos orientais. São diversas igrejas ortodoxas que são conhecidas, né? Igrejas católicas ortodoxas, que também se identificam como católica. Por quê? Porque no início toda a igreja era chamada de católica. Então eu vejo muito aí testemunhos de supostos protestantes que se tornam católicos, se convertem ao catolicismo, e diz que a sua conversão se deu quando eles começaram a ler a patrística, os pais da igreja, aqueles primeiros cristãos após a geração dos apóstolos. Então, nesses escritos dos pais da igreja, nós vamos de fato encontrar largamente a expressão Igreja Católica. Eles se identificam como católicos, eles se identificam como parte desta grande igreja, a Igreja Católica, mas olha que interessante. A palavra católico significa unicamente universal. Significa literalmente universal. É a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra que professam uma única doutrina e quase as mesmas liturgias, as mesmas práticas. Essa era a denominação de católico. Hoje, principalmente no Ocidente, a expressão católica foi apanhada, foi assumida pelo catolicismo romano, pela Igreja Romana. Então, quando alguém fala que é da Igreja Católica hoje no Ocidente, está se identificando com uma igreja particular, a Igreja Romana. Mas antigamente não era assim. Quando um cristão falava que ele era católico, ele estava se identificando com aquela grande igreja, que não havia uma divisão nela ainda. Por exemplo, Inácio fala sobre isso, Tertuliano usa essa mesma expressão, Irineu usa essa expressão. Então, eles todos se identificam como católicos, como parte da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a igreja que estava nos 4 cantos da terra. Não era a igreja que estava em Roma. Hoje, a expressão se restringe à igreja que está em Roma. Mas quando a gente vai ler a história da igreja e ver o cristianismo primitivo, não tem nada a ver com a expressão que é usada hoje no Ocidente, que restringe essa expressão ao catolicismo romano.
Então, quando a gente fala em Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando em uma igreja específica. A igreja que está em Roma, tá? E o seu sistema de crença é chamado de catolicismo, tá? Que nós temos uma divergência enorme desde a época, bem antes da época da Reforma, né? Porque as pessoas pensam que a Reforma Protestante começou com Lutero, e na verdade nós temos pré-reformadores. John Hus, nós temos John Wycliffe, nós temos Savonarola, nós temos esqueci o nome. Me fugiu o nome da Inglaterra, né? Não, nós temos os valdenses bem antes. Os valdenses. Os valdenses, de fato, é a primeira igreja evangélica que surgiu fora da Igreja Católica Romana aqui no Ocidente. Os valdenses foram os primeiros. Tanto é que quando surge a Reforma Protestante, os protestantes, os luteranos, depois a Igreja da Holanda e tal, entram em contato com os valdenses e percebem que eles criam praticamente nas mesmas doutrinas que a Reforma Protestante estava professando, e aí os valdenses se juntam aos protestantes, a Reforma Protestante. É interessante isso aí. Então, antes de Lutero, nós já tínhamos, desde o século XII, nós temos ali pessoas protestando contra as distorções, não só doutrinárias, teológicas, mas também litúrgicas, governamentais e políticas do catolicismo vigente naquela época. E, pastor, é interessante, né, a gente abordar essas questões históricas. Perdão, irmão. Então, eu estou recordando aqui a sua pergunta. Então, respondendo à pergunta, como que surgiu a Igreja Católica Romana? A Igreja Romana, ela surge em Roma. A gente já vê na carta de Paulo aos Romanos, ele escrevendo para cristãos que já estavam em Roma. Né? Há uma lenda aí, a partir de Irineu, de que Pedro e Paulo fundaram a igreja em Roma. Sendo que a gente não tem nenhuma base antes de Irineu para falar sobre isso. Aliás, os historiadores católicos atuais já estão admitindo que não há nenhuma base histórica para dizer que Pedro e Paulo fundaram aquela igreja. Provavelmente foram os forasteiros ali de Atos capítulo 2, da festa de Pentecostes. Ao se converterem, levaram esse evangelho para Roma e fundaram ali as primeiras comunidades cristãs. Então, a igreja romana, ela vem desta época. Então, a gente percebe, o século I, Paulo escrevendo aos romanos. No século II, nós temos Inácio escrevendo a igreja em Roma. Tá? Inclusive, quando ele escreve a igreja em Roma, ele nem menciona nenhum bispo, nem bispo ele menciona. Provavelmente, que está ganhando o consenso dos historiadores hoje, a igreja de Roma, no segundo século, ela tinha um colegiado de presbíteros, não era nem bispo, era presbíteros. Somente no século III, que um desses presbíteros galga ali a proeminência e se torna o bispo, que está ali supervisionando um colegiado de presbíteros. E com o passar do tempo, essa igreja ela vai se avolumando, vai se expandindo, ela ganha poder realmente com Constantino, né? Constantino ele aceita o cristianismo como uma das religiões lícitas do Império Romano, diz ter se tornado cristão e distribui algumas benesses ali para os bispos da época. E como a igreja romana estava na capital do Império, é claro, isso é uma questão sociológica, política, ela ganha proeminência. É a igreja que está onde está a sede do imperador, pronto. É a igreja cujo bispo tem acesso direto e mais fácil ao imperador. Diferente, por exemplo, da igreja dos africanos, lá de Cartago, de Antioquia, a igreja de Jerusalém, tá? Que estão distantes. A igreja de Roma, não. Ela está bem próxima ao imperador, ela dialoga com o imperador se torna o defensor da fé cristã, tanto é que ele convoca o primeiro concílio de Nicéia, no caso Constantino, e aí sim
com seu filho e sucessor Teodósio I, aí sim, o cristianismo se torna oficialmente religião do Império Romano, a religião estatal do Império Romano. E aí ela ganha o nome de católica. Católica por quê? Porque todos aqueles que professavam o credo de Nicéia eram chamados de católicos. Aqueles que não professavam o credo de Nicéia eram perseguidos e desterrados. Não poderiam ser chamados de católicos. Então, a partir de Teodósio, não só a Igreja Romana, mas o cristianismo, de uma forma geral, ele vai modificando e ganhando algumas nuances que nós temos até hoje. Mas da Igreja de Roma, que o apóstolo Paulo escreve na sua carta àqueles irmãos ali, até a Igreja Católica atual, existe um abismo enorme. Existe uma evolução doutrinária e, paulatinamente, um desvio paulatino que vem atravessando todos esses séculos de cristianismo. Pastor, talvez poderíamos elencar aqui o fato, né, da igreja ela ter se tornado uma igreja estatal. Isso fez com que esse abismo, que talvez na época já pudesse estar em construção, mas ele realmente partisse para esse lado tão diferente da própria palavra de Deus que nós temos hoje na Igreja Católica? Sim, sim. Antes de falar sobre isso, eu quero mencionar aqui alguns mitos. Tá? O primeiro mito é de uma conspiração que existe dos pagãos para tentar derrubar o cristianismo e tal. Então, Constantino, ele tinha em mente um plano, ele arquitetou um plano para tentar acabar com a igreja. Nada disso, o negócio é bem mais complexo. Tá? Não é assim 880, ou preto ou branco. Tem algumas coisas, umas cores cinzas no meio. Por quê? Isso é fruto de um contexto histórico, cultural, político e religioso da época. Tá? Constantino, ele queria o bem para a igreja, ele queria o bem para o cristianismo, porque ele era o imperador, nenhum político vai querer um império em dissensões, numa guerra civil, nenhum político quer. Ele quer o quê? Paz. Ele quer paz para governar, ele quer controle sobre as suas áreas. Então ele queria o melhor para a igreja, ele queria que a igreja estivesse pacífica. Ele fez coisas boas para agradar a igreja, para beneficiar o cristianismo, só que essas coisas boas também tiveram seus efeitos colaterais. Dentre eles, por exemplo, dar cargo político aos bispos. Devolver todos aqueles templos que foram... Templos não, mas confiscar os templos pagãos e dar aos cristãos. Dar cargo político de prefeitos aos bispos, colocar bispos como conselheiros da corte. Tudo isso aí foi bom? Foi muito bom. Ele fez muita coisa boa para o cristianismo. Por exemplo, ele mandou fazer mais de 50 cópias das escrituras sagradas. Lembra que antes dele as escrituras eram perseguidas. Os imperadores queriam acabar com o cristianismo, queriam detonar todas as escrituras cristãs. Quando ele tomou o poder, ele mandou multiplicar essas cópias, e não era fácil, não era barato também. Então, ele teve algumas ideias boas, ele fez coisas boas para o cristianismo. Porém, tudo tem a questão da degradação do pecado. Né? Jesus falou que você tem que vigiar e orar. Nós temos 3 inimigos, a carne, nós temos o diabo e nós temos o mundo. E esses 3 elementos estavam ainda, naquela época, vigentes, como estão hoje. Então, tudo que... muitas coisas que são boas e que foram boas, elas podem entrar num estado de deteriorização por causa desses 3 elementos, do pecado, do mundo e do diabo. E foi assim que aconteceu. Né? Então, os bispos eles foram se degenerando, tomando gosto pelo poder político. Um efeito colateral da conversão do imperador foi que todos os seus súditos, as pessoas do império que queriam agradar o imperador,
começaram a se converter à religião do imperador sem conversão genuína, e aí muitos entraram para o cristianismo só simplesmente porque se batizaram. Foram batizados, mas interiormente eles ainda tinham práticas pagãs. Eles eram simpatizantes do cristianismo. Não eram cristãos de verdade. E uma leva, assim, um montante de gente foi entrando cada vez mais para a religião cristã. A gente chega no século IV, século V, século VI, nós temos praticamente um cristianismo praticamente paganizado. Uma mistura de ritos pagãos com ritos cristãos e judaicos. E aí foi se formando, né? Foi se formando e foi sendo introduzidos dentro da liturgia, dentro da espiritualidade, dentro, posteriormente, da teologia cristã, muitas doutrinas e práticas que, quando você olha para trás, no Novo Testamento, ou mesmo no segundo século, ou terceiro século do cristianismo, depois com os pais da igreja, você não vai encontrar essas práticas. Por exemplo, questão de purgatório, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, toda essa mariologia super desenvolvida que nós temos hoje dentro da Igreja Católica, você não encontra nos pais da Igreja do segundo e terceiro século. Você vai encontrar no século V para frente. Essa mariologia toda pesada que nós temos hoje de devoção, de idolatria, nós vamos encontrar depois do século V, século VI. Então, paulatinamente, a religião cristã vai se deteriorando cada vez mais. Isso não significa que não havia servos de Deus. Isso não significa que a igreja cristã havia morrido. Não. A igreja estava naquelas pessoas que eram fiéis, que estavam no meio desse sistema. Tá? Por isso que eu falo que não é 880, não é preto ou branco. É muito complexa essa relação entre paganização e continuidade da verdadeira Igreja de Cristo. É muito complexo isso. Tanto porque, né, pastor, se a gente verificar, se tudo fosse 880, não haveria reforma protestante, não é verdade? Não haveria nenhuma semente, né, do evangelho genuíno naquelas pessoas, né? Mas, né, e eu creio que isso é algo pessoal meu, eu creio que realmente Deus sempre tem um remanescente, né, mesmo nos momentos mais escuros da história desse mundo, né, onde realmente a Igreja Romana ela tomou um vulto tal, né, que ela praticamente dominou todo o espectro da fé, né, monopolizou o espectro da fé, né, mas o fato mesmo de haver pré-reformadores, reformadores na Europa e pós-Idade Média, né, finalzinho ali da Idade Média, vê que havia realmente um sentimento no povo que o catolicismo, né, esse catolicismo estatal, ele não era, vamos dizer assim, 100%, né? Mas existia ali pessoas que tinham seus pensamentos, né, fiéis à verdadeira palavra de Deus, ainda que, né, pastor, também nós temos que ser sinceros, ainda que com algumas nuances dessas práticas católicas. Foi o que alguns desses reformadores, né, eles tiveram aí ao longo. Então você vê a questão, né, de Calvino, né? Calvino, ele né, eu não estou falando aqui calvinismo, nós não estamos entrando nesse, não é o tema, mas ele tinha algumas práticas claramente católicas, o fato de ser aí praticamente um governador ali de Genebra, né, e algumas dessas práticas até inquisitórias. O próprio Lutero tinha ainda algumas práticas muito arraigadas no catolicismo, que foram se aperfeiçoando, né? Também o retorno à palavra de Deus não foi algo instantâneo, ele foi se dando aí ao longo do tempo, né? Sim, essa questão da reforma, por isso que muitos falam, né? A igreja é reformada sempre se reformando. A igreja ainda está no contínuo de reforma, né? De depuração de muitas práticas que não são bíblicas.
veja bem, o título reformadores, ele é sintomático. Ele nos leva à concepção de que eles queriam não sair daquela igreja. Eles queriam reformar a igreja. Porque eles se sentiam parte desta grande igreja, que era a igreja católica, no sentido amplo, né, do termo. Essa igreja católica. Então, eles queriam reformar essa igreja. Eles não queriam demolir a instituição católica apostólica romana. Eles queriam simplesmente reformá-la de algumas práticas que, por exemplo, no caso Lutero, achava que não estava condizente com as escrituras sagradas. E graças a Deus, um princípio que salvou os protestantes de não nos tornarmos apenas um grupo independente do catolicismo, mas ainda com práticas católicas, foi só a escritura. Esse princípio, ele foi um princípio salvador, porque realmente ele coloca um marco. Olha, o que nós temos nas escrituras que são referenciais para a nossa fé e prática? E o que nós temos no catolicismo que não faz parte deste princípio? E aí ele, a partir deste princípio, dessa navalha, eles foram depurando o que não tinha base nas escrituras sagradas. Mas mesmo assim, muitas coisas que eles consideravam que não havia agravo contra a fé cristã, eles conservaram muitas coisas do catolicismo. Nós podemos citar aí, principalmente as igrejas tradicionais, as chamadas igrejas reformadas e mais tradicionais, como os presbiterianos, a própria igreja luterana, né? Há várias divisões da igreja luterana hoje. Existe uma igreja luterana mais evangélica, mais com cara de evangélica. Existe aquela igreja luterana ortodoxa mesmo. Que você entra na igreja, você tem até imagens. É claro, com uma outra concepção que eles têm, uma simbologia, apenas com simbologia, mas tem imagens lá. Eles não consideram a imagem como algo que é agravante à fé cristã para eles. O que é agravante é você prestar homenagem ou devoção ou ter alguma prática supersticiosa em relação às imagens. Mas ter a imagem ali apenas como um símbolo, refletindo alguma coisa, para eles não veem nenhuma agravante à fé cristã. Outra coisa, o batismo infantil, que vem de longa tradição dentro da Igreja Católica, né, as próprias roupas, né, as vestimentas. Então, eles conservaram muitas coisas ainda deste velho catolicismo, eles conservaram. Mas muitos deles deram novas concepções, né, não aquela concepção católica romana. Então, talvez seja por isso que seja atraente para muitos desses reformados o catolicismo romano. Tá? Então, eu tenho para mim que essa identificação, esses resquícios ainda com a Igreja Católica que os reformados mais tradicionais têm, seja aí uma ponte para muitos desses reformados estarem indo para o catolicismo romano. Exatamente, pastor. E até adentramos especificamente no assunto, né, que a gente tinha em mente no início da live. Tem surgido aí, né, um certo modismo. E eu vou dizer, né, que esse modismo ele se traduz mais em propaganda do que em números, né? Então, quando você vê, se você digita aí no YouTube, protestante que se converteu ao catolicismo, aí você vai encontrar várias pessoas ali. Testemunho de fulano de tal que se converteu do protestantismo ao catolicismo. Fulano sai da Assembleia e vai para a Igreja Católica. Ex-pastores, né, se tornaram, né, como eu fui de ser padre, de ser pastor para padre. Então, assim, há muita dessa coisa na internet. Isso não se refere em números, nós estamos falando de um movimento, né? A igreja evangélica, né, não está perdendo várias pessoas que estão lotando, não é isso, né? Mas é interessante, é uma propaganda que está sendo feita.
E como o pastor bem mencionou, na verdade, nós temos dois caminhos que a gente tem identificado que prioritariamente tem, entre aspas, buscado aí essa conversão, né? São pessoas que têm saído das igrejas evangélicas, têm seguido dois caminhos. O primeiro é o que o pastor já mencionou, né? É aquela pessoa que está na fé reformada, né? E de repente começa a se identificar com simbolismos, com a história, e vai e tudo, e não aquela ideia de tenha ainda um resquício ali com a igreja romana, e que num determinado momento resolve, entre aspas, vai voltar para casa, e tem também uma questão política aí, né? Que também é uma outra vertente que logo mais a gente vai falar, né? Que está muito no fato de hoje, né, a direita, é uma questão política, a direita no Brasil, que foi muito reavivada pelo filósofo Olavo de Carvalho, né, que ele era claramente anti-evangélico e pró-católico, né, pró-catolicismo, e isso reverberou aí, e muitos desses influencers de direita, né, são pessoas católicas que não têm o menor pudor, né, de dar cursos, de vender cursos, de fazer trabalhos, de tentar convencer aquelas pessoas que se identificam com a direita, né, de tentar arrastar elas para esse viés católico. Isso é um trabalho, como a gente comentou antes, né, pastor, que o Brasil Paralelo está fazendo, né? É um trabalho de, além de levar a direita, levar também o catolicismo a essas pessoas aí. Exatamente. Você colocou bem a expressão fenômeno. Fenômeno é aquilo que é visto, né? É aquilo que é visto. Isso é fenômeno. Aquilo que se mostra. Só que tem coisas que não são mostradas. Eu acredito que essa onda de conversão de, entre aspas, evangélicos para o catolicismo se deve mais ao marketing católico do que realmente a uma realidade que está acontecendo no Brasil. Uma realidade que, olha, quem olha assim pensa que, puxa vida, a igreja evangélica está se esvaziando e todo mundo indo para o catolicismo. E esse marketing é tão forte que eu percebo nos vídeos que eu faço, né? Nos comentários, vem vários católicos comentar de outros vídeos de outros irmãos, de outros apologistas também, e eles falam assim, puxa, eu estou vendo muito, é impressionante o número de evangélicos, de pastores que estão se convertendo ao catolicismo. Aí você vai contar meia dúzia de pastores desconhecidos, muitos deles nem conheciam teologia, nem conhecia a história da igreja, nunca teve contato com o catolicismo romano, ouviu um catolicismo popular, como eu disse no começo. A igreja evangélica ela é culpada de criar, muitas vezes, espantalhos de outras religiões. Aí, quando as pessoas entram em contato com essas religiões e elas percebem que aquilo não é daquela maneira, conforme foi mostrado para elas, elas ficam desiludidas e isso é uma ponte para essas pessoas serem convencidas dos argumentos daquela religião. E eu não estou falando apenas do catolicismo. Isso é espiritismo, isso é testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, por aí vai. Então, aí a necessidade, meu irmão, da verdadeira apologética, tá? De apologistas sérios, honestos, comprometidos com o reino de Deus e comprometidos, acima de tudo, com a verdade. Que tem conhecimento de pesquisas, que não é uma pessoa que achou legal ser apologista e falar contra as outras religiões e sai aí fazendo artigos, falando do que vem na cabeça dele, do que ele ouve, do que ele ouviu. Nada disso, você tem que trabalhar com fontes. Por isso que eu e o pastor João Flávio fomos para a área acadêmica. Ele fez história enquanto eu fui fazer ciências sociais. Em todos os meus cursos que eu fiz, que eu sou pós-graduado em ciência da religião, em sociologia política, porque a apologética abarca tudo isso. Então, você tem que ter uma base
de pesquisa séria, acadêmica, com obras primárias, com metodologia, tudo certo. Porque senão você vai trazer aqui apenas espantalhos, que vai ser facilmente derrubado pelos seus adversários, pelos seus antagonistas. No caso aí, muitos deles, né, derrubam essa ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica. Que besteira é essa? Constantino que fundou a Igreja Católica? Outro mito que é passado dentro das igrejas evangélicas, a respeito dos reformadores. É criado todo um romantismo sobre a figura dos reformadores. Olha, os reformadores, é quase que eles tinham... quando você lê alguns livros da Reforma Protestante, parece que você vê uma auréola em cima da cabeça de Lutero, de Calvino e de outros, né? Não, esses caras, eles foram, assim, normais, são pessoas normais. Eles foram santos e pecadores, como nós somos santos e pecadores. Lutero, cara, Lutero, ele errou demais. Ele fez muitas coisas bárbaras e falou muitas coisas erradas. Calvino também. Né? Calvino também. O pastor João Flávio aí é um especialista nessa área, ele sabe falar muito melhor do que nós. Ele tem mais elementos históricos para trazer e mostrar como que os reformadores não foram essas criaturas românticas que é pintado muitas vezes em livros protestantes. Aí o que acontece? Quando um desses protestantes que vive dentro da sua bolha nunca teve contato com outra religião, nunca entrou dentro da igreja católica, nunca viu como que é uma missa, como que pensa um católico de fato, nunca se aprofundou na teologia católica, na liturgia católica. Quando ele entra em contato com um católico assim que tem um pouco mais de conhecimento, e ele vai derrubando facilmente esses espantalhos, ele fica perplexo, ele para, ele trava. E aí começam os questionamentos. E aí, como todas as seitas fazem, né, eles começam a questionar a sua própria fé. E começam a comparar, ó, tá vendo? Olha o que a sua igreja falava da nossa religião e olha o que realmente prega a nossa religião. E a nossa religião está a par com a Bíblia. E aí a pessoa já está desarmada, ela tem pouco conhecimento teológico, tem pouco conhecimento histórico, não conhece nada sobre sofisma, sobre falácia, detectar uma falácia. E aí ela vai sendo engodada com aquela narrativa. E essa talvez seja todo o processo que acontece para essas conversões de católicos, pelo menos a maioria, né? É lógico que há exceções, mas a maioria que está indo para o catolicismo. Outros não, outros gostam mesmo olha, eu quero a Igreja Católica, porque eles acreditam que a Igreja Católica, em comparação, por exemplo, com uma Assembleia de Deus, é uma igreja mais antiga. Se é antiga, deve ser mais verdadeira. O que isso é uma falácia tremenda. Né? Antiguidade não é referência para a verdade. Não é o referencial da verdade, antiguidade. Porque nós temos religiões antiquíssimas aí que pregam muitas heresias que são praticamente seitas. Né? Por exemplo, o gnosticismo é mais antiga do que a própria Igreja Católica Romana. Existe até hoje o gnosticismo. Pelo fato dele ser antigo, ele é verdadeiro? Não. O referencial da verdade é a verdadeira doutrina. Esse é o referencial da verdade. Tertuliano já falava isso. Tertuliano já alertava, olha, não é porque a sua igreja é mais antiga que ela deve ser mais verdadeira. Essa antiguidade, ela tem que estar amparada pela verdadeira doutrina apostólica. Tertuliano já falava isso. Né? Então, esses evangélicos que não sabem nem onde o galo cantou, né? Ouviu falar onde o galo cantou, são presas fáceis na mão deste movimento, deste novo movimento católico e apologético que está em voga hoje aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi importado dos Estados Unidos, né? O negócio começa nos Estados Unidos. Uhum. E é interessante, né, pastor? Porque a gente, quando o pastor menciona essas coisas, logo vem em mente que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Digo assim, fato, né, o movimento evangélico, né? Isso depende
de denominação, nós estamos falando das igrejas verdadeiras, né? E também fazer uma meia-culpa, porque em muitas igrejas, né, a palavra de Deus não é priorizada e o ensino não é priorizado como deveria, né? Então, essas falácias católicas, muitas vezes, elas atingem justamente o coração dessas pessoas que não têm uma base na palavra de Deus, né? Que não alicerçaram aí a sua casa na rocha, mas alicerçaram ali na areia de práticas religiosas, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Tem muitos cristãos também, evangélicos, que não têm profundidade bíblica, né? Vão, como a própria Bíblia diz, né, levados a todo vento de doutrina de lá e para cá. Muitos acabam desses caindo em seitas, né? Como Adventismo, Testemunho de Jeová, enfim, e outros, né, porque não tem um fundamento bíblico só. E, né, agora, né, essa novidade nova aí, como diz o irmão aqui da igreja, essa novidade nova, estão retornando para casa, né? Então, também é uma situação que a gente tem que fazer também tem que ser exposta, né, pastor? Sim, eu acho que existem algumas razões que atraem as pessoas para o catolicismo. E todas essas razões, ela está atrelada a uma falsa imagem que o catolicismo passa para as pessoas. É um falso marketing. Não sei se é um falso marketing, mas um marketing que traz uma imagem que não é verdadeira. E são 4 coisas que atraem as pessoas: a antiguidade da igreja, a catolicidade da igreja, a sua liturgia, né? E tem mais um item que eu não me lembro agora. Mas a unidade, né? Olha, a igreja católica é una. Dá uma olhada para as igrejas evangélicas. Todas elas estão divididas. Cada uma brigando contra a outra. Calvinista contra arminianos. Pentecostais contra tradicionais. E por aí vai. Eles vão citando, né? Aqueles que acreditam no batismo, os que não acreditam no batismo infantil, os que acreditam só em batismo de pessoas adultas, como os batistas, os presbiterianos batizam crianças, e vocês não se entendem, é uma verdadeira Babel. Enquanto a Igreja Católica, não. Olha o catolicismo. Aonde você for, em qualquer país, você vai ter a mesma Igreja Católica, sob a direção de um mesmo e único Papa. Uau! A pessoa olha, e geralmente aqueles evangélicos que não conhecem nada de história da igreja, não conhecem nada de mundo católico, olha e fala, puxa, é verdade, né? Olha, assembleiano contra batista, batista contra presbiteriano, que é contra metodista, nessas doutrinas. Há umas divergências, mas na igreja católica não tem nada disso, eles todos acreditam no purgatório, todos acreditam no Papa, todo mundo... Aí o marketing é feito com uma força tremenda, em cima da ignorância das pessoas. Porque quando você vai estudar o catolicismo, de fato, você vê que não é nada disso. Tudo que existe nas igrejas evangélicas de diversidade existe dentro do catolicismo romano. Mas o que acontece? Dentro do catolicismo, isso é domesticado. Isso é controlado pela cúria romana. Por exemplo, vamos ver aqui entre pentecostais, a divergência entre pentecostais e tradicionais. Eu, por exemplo, eu sou um batista que eu não renego a minha herança pentecostal. Eu me converti na Assembleia de Deus, apesar de toda a experiência que eu tive, né, na Igreja Batista do pastor Charles, independente, ali eu tive realmente um toque sobrenatural de Deus. Depois eu fui ganhar um entendimento do Evangelho na Assembleia de Deus, e tenho toda uma herança pentecostal. Os meus amigos pastores, colegas pastores, eles não acreditam no pentecostalismo ou nos dons, enfim. Há uma divergência entre nós, nesse caso. Tá? Mas será que essa divergência ela existe também no catolicismo? Claro que existe. É só você acessar hoje as lives, os vídeos dos tradicionalistas contra a renovação carismática. E os carismáticos contra, por exemplo, os sede-vacantistas.
A Igreja Católica ela está se implodindo hoje em dia. Isso está vindo com as redes sociais, tudo isso veio à tona. O que era maquiado antigamente, né, porque você não tinha redes sociais, as pessoas não tinham voz para falar, né, era meio maquiado. Ó, então, a Igreja Católica, ela é a Igreja Una, a Igreja Única de Cristo, é a única doutrina, a única coisa só. Hoje em dia, você vê que não é nada disso. Eles estão praticamente se matando. Hoje, praticamente, nós temos duas igrejas católicas hoje em dia. A igreja dos sede-vacantistas, que não aceita o Concílio Vaticano II, e olha que o Concílio Vaticano II é um concílio ecumênico, e segundo o entendimento católico, todo concílio ecumênico é dirigido pelo Espírito Santo. E eles não aceitam. Então, existe um racha hoje dentro da Igreja Católica. Então, você tem tradicionalistas contra os da renovação carismática, que são os pentecostais, entre aspas, católicos, os falsos pentecostais, que eu já estudei a renovação carismática, não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Aí você tem jansenitas contra tomistas, que há a velha disputa entre predestinação e livre-arbítrio, aqueles que estão predestinados e os que não estão predestinados, enfim. E aí você tem um monte de divergência dessas ordens. Um monte. Só que o marketing que é feito é muito bom, porque é feito em cima da ignorância dos evangélicos. Por exemplo, esse critério de unidade, quando o evangélico vê isso, ele toma isso como verdade na boca de um apologista católico, e ele não vai ver, ele não vai pesquisar a fundo, ver tudo que realmente existe dentro do catolicismo, ele toma isso como verdade e acaba sendo um anzol, uma isca para poder levá-lo ao catolicismo. Mas todas essas pessoas, preste atenção, ninguém sai de uma igreja ou de uma denominação simplesmente porque, olha, aquela pessoa tem a verdade. Não. Há muitas coisas envolvidas. Há pessoas machucadas, há pessoas que não concordam com, por exemplo, a administração, estão descontentes. Há pessoas que são muito críticas. Ela gosta de criticar tudo na igreja. Tudo, tudo, tudo. Então, quando ela pega esse gancho, né, sei lá, alguma coisa está atraindo ela no catolicismo, sei lá, a antiguidade da igreja. Isso já é uma isca para atraí-la, e aí vem todo um volume de outros elementos, de outras questões, de outras complexidades que vão atuar sobre aquela pessoa para convencê-la a se converter ao catolicismo romano. Então, é uma junção de diversos elementos que fazem essas conversões, né, ao catolicismo. Como não só ao catolicismo, mas de outras religiões também. Até nessa questão, perdão, da unidade, você tem dentro da mesma igreja o que crê na teologia da libertação, e que não se engane, é um grupo grande dentro da igreja católica, quando esse pessoal daquele padre lá de Cuiabá, lá do Paulo, acho que é Paulo Ricardo, né? Enfim. Sim, sim. Isso, então você vê que não tem nada de unidade dentro da igreja, né? Muito pelo contrário, né? Cara, é um chamando o outro de diabo. É fácil. Se você não acreditar nas minhas palavras, entra no YouTube, acesse o YouTube, põe lá, Papa Francisco, é o verdadeiro vigário de Cristo? Ou é o verdadeiro Papa? Você vai ver uma enxurrada de lives, de vídeos de católicos falando que ele é o anticristo, que ele é um Papa do diabo, que ele é um Papa que está dividindo a Igreja Católica. E, por outro lado, você vai ter os adeptos do Vaticano II defendendo o Vaticano II e indo contra essa outra ala do catolicismo. Então, essa unidade, esse critério de unidade, esse marco da unidade, ele é falacioso, ele é mentiroso. Só cai quem é ignorante, no sentido não pejorativo do termo, mas de desconhecimento dos verdadeiros fatos que envolvem o catolicismo romano.
Exatamente, né? Então, basta você olhar, né? A diferença que tem entre o Bento XVI e a do Francisco é um abismal, né? Só para a gente ter um referencial aí. Pastor, para o nosso pessoal que está nos acompanhando, enfim, para o pastor que está nos acompanhando, para o líder que está assistindo essa live, né? O que o irmão poderia indicar para se preparar, né, para enfrentar mais esse desafio? Mais um desafio que a igreja evangélica tem diante de si. Eu sei que muitas destas coisas, obviamente, independem de nós, né? Mas eu quero falar agora, pastor, como o pastor da igreja local, né? O pastor que nos acompanha, o missionário, né, que é uma grande audiência nossa, né? Esse pessoal que é tranquilo, humilde, que tem a sua congregação, a sua igreja, faz ali o seu trabalho. Como que esse líder ele pode trabalhar estas coisas na sua igreja e realmente preparar o seu povo, né, para esses desafios, né? Eu digo desse desafio católico, pastor, mas a gente pode também até abranger os demais, né, as seitas, as heresias que estão por aí, que na verdade também é a área de atuação do pastor. O que esse missionário, esse pastor, ele deve fazer, esse líder da sua própria igreja, esse crente fiel, deve fazer aí em prol da sua própria comunidade de fé? Sim, eu sei que é muito difícil hoje a vida de um pastor integral. Eu costumo falar que um pastor de 50 anos atrás, ele não tinha todas as demandas que os pastores têm hoje em dia. O pastor ele precisa entender um pouco de psicologia, de sociologia, de esporte, de política, de uma variedade de áreas para dar conta de tudo que está acontecendo hoje dentro da nossa sociedade. As pessoas elas vêm doentes para dentro das nossas igrejas. Elas se convertem e elas precisam do quê? De curas. Elas precisam serem curadas de muitas feridas. E essas feridas envolvem um monte de coisas. Há questões familiares, há questões espirituais, há questões psicológicas, há distúrbios de comportamento. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. Então, o pastor ele está muito sobrecarregado hoje. Mas tem coisas que nós podemos fazer, que é o básico. Por exemplo, sempre levar a sua igreja à comunhão com Cristo, sempre. A consagração, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de consagração aos pés do Senhor, a ter experiência com Cristo, não só a letra, mas a experiência espiritual com Cristo. Aquela pessoa que vê Cristo agindo na vida dela. Ontem eu ainda estava em uma reunião, nós temos grupos grupos familiares, então toda terça o meu grupo se reúne. E estávamos contando ontem os testemunhos, né? E alguns membros desse grupo estavam falando como que Deus estava agindo na vida dele. E isso é importante, essa experiência. Então, a primeira coisa, vida de oração, vida de consagração e experiências com Deus. Segundo elemento, que eu acho que é de suma importância e praticamente vem junto com esse, o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento genuíno da doutrina cristã. Tá? Não pregar a doutrina da igreja, da denominação, mas Bíblia, pregar Bíblia, doutrina cristã. Quem é Deus? Quem foi Jesus? Por que Jesus ressuscitou? O que é a vida cristã? O que é ser cristão de verdade? Né? Por que eu devo crer na Trindade? Quais são as respostas que a doutrina da Trindade dá para mim como pessoa? E qual é a importância da Trindade em todas as outras doutrinas cristãs? A Bíblia, a importância da Bíblia na minha vida. Então, todas essas coisas, todos esses assuntos importantes, ele deve ser ministrado
com competência pelos pastores. E o pastor em si, ele deve ser um exímio teólogo, um exímio estudioso da palavra de Deus. Teólogo que eu falo, não necessariamente aquele teólogo acadêmico, que tem doutorado, mestrado, mas pelo menos uma pessoa que tem uma formação teológica, que sabe o que está falando. Eu lembro que eu tive um pastor que, uma vez, no culto de ensino, ele pregou que em Gênesis Deus havia criado 2 homens, Adão e o homem. Eu questionei, pastor, de onde o senhor tirou isso? Aí eu fui descobrir que ele havia lido um livro mórmon. Um livro mórmon, estava pregando para a igreja isso. Então, veja bem, olha o perigo. Então, você tem que ter uma base sólida teológica para poder transmitir tudo isso à igreja, né? No terceiro lugar, eu colocaria também o ministério apologético. Tá? É uma ferramenta essencial e imprescindível hoje no ministério de qualquer pastor. Porque nós estamos cercados por vários tipos de seitas, vários lobos. E eu falo uma coisa, a internet é uma desses lobos paralelos. Tá? Por quê? Porque às vezes o membro não vai na igreja, o irmãozinho não vai assistir o culto, mas está lá assistindo o fulano de tal que você não sabe de onde esse cara é. Mas tem lá, sei lá, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E ela vai engolir tudo que essa pessoa está ensinando e vai se contaminar cada vez mais. Né? Então, a apologética, ela entra como uma ferramenta para mostrar, ó, aqui está o erro e aqui está a doutrina verdadeira ortodoxa. Tá? Essa seita ensina isso, de fato, mostrando nos livros, na literatura da seita. Tá? Então, a apologética ela é essencial. E eu colocaria também a apologética até mesmo nos sermões. Nos nossos sermões de domingo, sermões pontuais, na Páscoa, no Natal, porque as seitas trabalham com tudo isso. Tá? E você não perde tempo em expor apologeticamente um sermão. E você ganha com isso. Você ganha muito com isso. Um sermão apologético, ele enriquece a vida da igreja. Por exemplo, eu estou falando sobre uma passagem da ressurreição de Cristo. Por que não mostrar os pontos de vista contrários a isso? E expor os erros teológicos, lógicos e históricos destes movimentos que professam contrariamente à nossa crença. Uhum. Tá? Então, eu acho que esses elementos básicos, ele está à disposição de qualquer pastor. E ainda por cima tem os ministérios apologéticos, como, por exemplo, o CACP, que pode ser levado às igrejas para dar seminários sobre seitas em particular, ou seminários abrangentes do que é seita, o que é heresia, para a igreja conhecer mais essa área, conhecer quais são as seitas que estão atuando no Brasil, como eles atuam, o que eles professam, o que eles creem, como rebater isso de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que, basicamente, esses 3 elementos são essenciais hoje para vacinar as igrejas contra essas falsas religiões, esses falsos movimentos, ou mesmo esses movimentos tradicionais como o catolicismo romano. É verdade, pastor. Como diz 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Exatamente. A gente precisa manejar bem, realmente, a palavra da verdade. Bom, pastor Paulo, Cristiano, foi uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente. Realmente, daquilo que nós falamos hoje, eu creio que respondeu de forma satisfatória esse movimento, essas coisas, que é aquilo que a gente está falando, né, professor? Não tem, assim, um número expressivo, mas faz barulho, né? Faz barulho, está na internet, e realmente o nosso povo, né, o povo de Deus precisa realmente, como o pastor bem falou, né, ter cuidado, manejar bem a palavra da verdade, nós como pastores, como obreiros, como líderes das nossas igrejas, né, locais aí, que a gente realmente possa trabalhar nesses tempos que tem tanta coisa por aí, né, pastor? O pastor bem mencionou o advento da internet. Eu costumo dizer, né, você na internet tem desde ministérios especiais como CACP, como você aprende,
né, muita coisa. Enquanto você tem lá o Caio Fábio da vida, você tem lá esse pessoal aí pregando heresia, o Rodrigo Silva e outras coisas araiadas, né? Então, tudo isso está aí. Se você não tiver o filtro, você acaba engolindo aí todo tipo de heresia, de coisa que realmente não convém, né, pastor? Então eu Sim, quero. eu tenho uns minutinhos para indicar Pastor, por algumas favor, literaturas. todos os minutos, pastor, Tá bom. necessários. Eu só quero indicar aqui, para quem quer conhecer o catolicismo, não na sua forma popular, mas uma forma mais acadêmica, séria, e não apenas pontualmente com doutrinas. Olha, o catolicismo crê em purgatório. Ah, ele crê que Maria é a mãe de Deus. Ah, ele crê que o Papa é o vigário de Cristo. Isso não explica o que é o catolicismo. O catolicismo é muito mais complexo do que isso. É que nós não tivemos tempo nessa live para nós falarmos. A gente pode até fazer uma outra live um pouco mais completa sobre o que de fato está por detrás de todas as doutrinas. Como eu disse no começo, catolicismo ele é um sistema abrangente e coerente de doutrinas e práticas dentro da instituição católica romana. Então, para explicar isso muito bem, um pastor valdense, que ele congrega em Roma, na igreja, na cidade de Roma, ele mora na cidade de Roma, tem uma igreja lá, ele é também um teólogo, Leonardo de Tirico, eu acho que é Tirico, porque ele é romano, né? Ele é italiano. Ele escreveu esse livro, que é parte do doutorado dele, Mesmas Palavras, Universos Distintos. Não é um livro caro, mas é um livro que te explica o que é, de fato, o que está por detrás das práticas e crenças da Igreja Romana. Tá? Isso aqui vai abrir um leque para você para entender por que o catolicismo crê como ele crê. Porque o católico bate na tecla que, olha, a transubstanciação é realmente o verdadeiro corpo de Cristo. Por que ele acredita que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo? É porque eles simplesmente acham que eles são os verdadeiros? Não. Por detrás disso, há toda uma complexidade de doutrinas, de princípios, de pensamentos. E o Leonardo ele explica muito bem. Outro livro muito bom, que foi recentemente lançado pela Vida Nova, é este aqui, olha. Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, do Greg Allison, uma avaliação evangélica. Ele é bem mais volumoso do que o do Leonardo, porém ele é baseado em toda a pesquisa do Leonardo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trabalhar com catolicismo, com catecismo romano, catecismo da Igreja Católica. Então ele vai fazer uma análise evangélica do catecismo da Igreja Católica. Mas toda a fundamentação dele está baseada aqui, na pesquisa deste autor aqui, tá? Este livro é uma parte pequena do doutorado dele. Ele tem outros livros só sobre o Papa, sobre Maria, e por aí vai. Tudo livro pequenininho e baratinho também que você pode adquirir. Tá? Então, esses dois livros, para quem quiser realmente estudar a estrutura do catolicismo, não da Igreja Católica Romana, mas do catolicismo, eu indico esses livros para você começar a estudar. Aí, para doutrinas pontuais, nós temos diversos livros. Aqui atrás, eu tenho na minha biblioteca, diversos desses livros. Tem livros muito bons, livros que nem hoje mais está sendo produzidos aqui no Brasil, mas que falam muito bem, pontualmente, sobre cada doutrina. Eu mesmo tenho um livro sobre imagens, só sobre imagens da Igreja Católica, não está mais... Ele esgotou, eu não tenho mais ele para vender, mas foi um livro que eu publiquei, que eu fiz uma pesquisa, porque eu não tinha nada pontual sobre isso em literatura evangélica brasileira. Então, eu me lancei a uma pesquisa de 5 anos, fiquei 5 anos pesquisando sobre esse tema e produzi este livro. Tá? Então, nós temos algumas literaturas boas. Tá? Nós temos um irmão que tem uma editora, acho que é João Calvino Editora, ele é calvinista, ele está traduzindo várias obras muito boas de refutação ao catolicismo romano, tá? De autores norte-americanos também. Então, a gente está tendo assim, algo substancial sendo traduzido para a língua portuguesa.
Então, hoje, não há mais aquela desculpa, eu me converti ao catolicismo, eu não sabia. Não, você tem à disposição várias literaturas, você tem canais como Defensores, como CACP, como outros canais de outros irmãos que são específicos sobre catolicismo. Nós temos seminários sendo dados sobre catolicismo romano. Então, não há desculpa mais. Você só se converte porque você não quer realmente aprender. Muito bom, pastor, muito bom. Eu me comprometo depois, viu, pessoal que está nos acompanhando, eu vou colocar aí as obras, os autores, todos esses links, link do CACP, o link do Defensores, coloco também o link do site e também eu coloco o link dos livros, né? Verifico na internet para que você, caso queira adquirir e se aprofundar também aí no conhecimento da palavra de Deus. E fica aqui, viu, pastor Paulo Cristiano? Mais para frente, vamos sim marcar uma outra live para a gente poder aprofundar aí o tema. Esse tema realmente que é muito rico, né? A gente não vai esgotar tanta história e tantas nuances numa live de 1h30, né, pessoal? Então isso é impossível, né? Mas eu quero realmente dizer para você que nos acompanha aqui que temos muita coisa em português, temos muita coisa produzida pelo CACP também nessa área. Inclusive, o pastor Paulo Cristiano, recentemente, no próprio canal do YouTube do CACP, ele traz vários vídeos também falando sobre a temática católica romana, para que você possa também se aprofundar no assunto. Vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena mesmo, né? Então, fazendo média, convidado de jeito nenhum. Vale a pena você ir conhecer o trabalho do CACP aqui no YouTube, se inscrever no canal, e você realmente vai ver muita coisa boa, muita coisa interessante aí para enriquecer a sua fé e para ajudar você, né, obreiro, líder, pastor, missionário, no trabalho do Senhor. É isso então, pastor Paulo. Algo mais a acrescentar? Eu só quero acrescentar meus agradecimentos, meu querido, por te conhecer, pela oportunidade dada no seu canal, para os membros da sua igreja, para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo. E estude a palavra de Deus. Se você não tem conhecimento, procure pessoas que são mais especializadas na área, tá? Mas não seja enganado pelas artimanhas de Satanás e das seitas e das suas heresias, né? Deus tem levantado ministérios como o CACP, sabe por quê, pastor? Porque a igreja tem falhado nessa área apologética. Se a igreja tivesse feito ou estivesse fazendo o papel dela apologético, que é um papel bíblico, não existiria CACP, não existiria ICP, não existiria outras instituições paralelas para trazer pesquisas ou alertar o povo cristão sobre as seitas e heresias. É pela falha da igreja que existem instituições como a nossa, né? Infelizmente, essa é a pura realidade. Mas já que estamos aqui, vamos fazer o trabalho que Deus nos deu. E está à sua disposição. Você pode entrar no site do CACP, um portal imenso, tem uma variedade imensa, não só de vídeos, como de escritos, de textos, de artigos. Muitos desses artigos foram reproduzidos em revistas especializadas de apologética, tá? Então, vocês têm uma instituição séria para trabalhar na área de seitas e heresias. Se você não tem conhecimento, se alguma coisa te chamou a atenção, se você não tem resposta para aquele dado argumento, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de auxiliar você naquilo que for possível, tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe ricamente sua vida e seu ministério. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado a você que nos acompanha. Então, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, enfim, ative as notificações. E até segunda-feira que vem, Deus permitindo, com mais um Conversa com o Pastor. Um abraço, pessoal. Tchau.